Olá, alunos, olá, estudantes, pessoal aí do 7º ano. Olha só, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de hoje. Lembrando, né, que a gente está fazendo aí uma retomada, então, das habilidades que vocês já trabalharam aí no 6º ano. E aí o título da nossa aula de hoje vai aparecer aí para vocês na tela, que é justamente, olha só, relembrando o sistema locomotor. Esse é o título da nossa aula de hoje para vocês. Eu sou a professora Priscila e eu não estou sozinha, obviamente, aqui, né, nessa aula de hoje. Eu estou aqui com o pessoal de Libras. Meninos, sejam bem-vindos. Eu estou aqui com o Felipe. Muito obrigado, Felipe, aí pela sua participação, por nos ajudar aí, né, na condução da nossa aula. Muito legal, né, o pessoal de Libras aí participando com a gente. E também, né, antes da gente começar o nosso assunto mesmo, né, da nossa aula de hoje, para que todos vocês tenham acesso à nossa aula, eu vou fazer então a minha descrição. Então, eu sou a professora Priscila, que falo aí com vocês hoje para a nossa aula de sistema locomotor. Eu tenho cabelos curtos, louros, tenho a pele clara, sou branca, olhos claros, uso óculos e hoje estou com uma blusa vermelha, uma calça azul e um tênis preto, né? Então aí, gente, para vocês, né, a minha descrição, para que todos aí possam ter acesso à nossa aula. E, né, para a galerinha aí que está nos assistindo, sejam aí todos muito bem-vindos. Para os professores também, né, que possam estar nos assistindo, também sejam muito bem-vindos. Para os pais responsáveis dos nossos alunos, também vai aí o meu abraço e sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula. E, né, como havia explicado então anteriormente para vocês, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o sistema locomotor. E a gente, né, vai relembrar então uma habilidade que vocês já trabalharam aí no 6º ano, mas vocês sabem, né, sempre muito bom a gente relembrar, principalmente quando se trata do nosso corpo humano. Então tá aí aparecendo para vocês, né, a habilidade que a gente vai trabalhar hoje é a habilidade do 6º ano, né, de ciências número 9, que é concluir com base na observação de situações do cotidiano ou reproduzidas em vídeos que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos seres vertebrados resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Então, olha só, hoje a gente vai começar com o sistema locomotor, então a gente vai começar falando um pouquinho aí a respeito dos músculos e a gente vai entrar um pouquinho mais nessa temática ao longo então das nossas aulas, ok? Então hoje a gente começa abordando, relembrando, né, como que é o sistema locomotor e depois a gente vai aplicar então essa interação, né? A gente vai então conversar um pouquinho com vocês como que acontece essa interação entre o sistema nervoso e o sistema muscular, né, e toda a locomoção nesse caso. E aí vai aparecer também o objetivo da nossa aula de hoje, que é compreender as partes e funções do sistema locomotor. Então a gente vai olhar, por exemplo, né, ali algumas imagens onde a gente vai tentar visualizar onde estão essas partes, né, que compreendem aí o sistema locomotor. Como objetos de conhecimento, a gente vai trabalhar o sistema locomotor ou esquelético e vamos também trabalhar a interação entre o sistema locomotor e o nervoso. Destaco para vocês o seguinte, gente, essa interação, né, que está aí, olha, como objeto de conhecimento, a gente vai fazer ao longo das nossas aulas, mas um pouquinho mais para frente. Hoje a gente vai começar mesmo relembrando como que é o sistema locomotor e esquelético, né, quais são as suas partes, como a gente consegue visualizar e posteriormente, ou seja, nas próximas aulas, a gente vai entrando um pouco mais nesse assunto e a gente vai fazendo então essa interação entre o sistema locomotor e o nervoso. Fechou, galerinha? Então vamos lá. Vamos começar então mesmo, né, a nossa aula de hoje. Vamos entrar então no assunto da nossa aula de hoje e vamos falar um pouquinho do esqueleto. Olha só, tá aparecendo aí na tela para vocês, né? E aí justamente, né, também vou acionar aqui
a minha lousa para interagir com vocês. Então, olha só, aqui no esqueleto, o que a gente tem? Como que a gente, então, define, né, o que é o esqueleto? O esqueleto, então, é um conjunto de ossos do corpo. Então, tá aqui, olha, esqueleto corresponde aos ossos que estão presentes no nosso corpo. Vocês podem me perguntar, mas, prof, são todos os ossos do nosso corpo? Exatamente. Todos os ossos do nosso corpo fazem parte, então, do que a gente chama de esqueleto. Então, desde o ossinho que está lá na ponta da nossa cabeça até o ossinho que vem ali para a ponta do nosso pé, faz parte do sistema, né, desse conjunto, né, de ossos que faz parte então do esqueleto. Muitos de vocês também sabem, né, que a gente tem ossos, por exemplo, ali na região do ouvido, né, que fazem parte ali, né, do nosso sistema auditivo. Esses ossos fazem parte então do nosso esqueleto. Tudo o que é osso vai fazer parte do nosso esqueleto. Então, esses ossos que estão ali na região, né, do sistema auditivo também fazem parte aí do nosso esqueleto. Agora, a gente sabendo então o que é, né, qual que é essa definição de esqueleto, então sabendo o que é o esqueleto, para que, né, que ele serve, ou seja, qual que é o seu papel, a sua função. E aí, né, a sua função é justamente a questão de sustentação. Então, se eu consigo me manter em pé como estou agora, é porque eu tenho um esqueleto rígido, né, formado aí por vários nutrientes que mantêm o meu corpo de pé. É porque eu tenho músculos que estão associados então a esse esqueleto, que também mantém aí a sustentação do meu corpo. É porque eu tenho ligamentos. É porque eu tenho, então, uma série de outros elementos, além do esqueleto, que vão manter, então, a sustentação do meu corpo. Além disso, o esqueleto também, olha só, ele protege órgãos vitais. Isso que é importante também a gente ressaltar. Prof, o que são esses órgãos vitais? São órgãos que são imprescindíveis para a nossa sobrevivência. Como assim, né? São aqueles órgãos que a gente não pode ficar sem. Então, isso a gente considera como órgão vital. Quem, então, o esqueleto protege? A gente tem, por exemplo, as costelas que protegem o coração. Então, isso é considerado, né, um órgão vital. O coração ali é considerado um órgão vital. Senão, a gente não consegue, né, transportar os nutrientes pelo nosso corpo. A gente tem também, né, o crânio, né, que protege, então, o nosso cérebro, a região ali cerebral, toda a região central do nosso sistema nervoso. Então, também o cérebro é um órgão vital, a gente precisa do cérebro para conseguir sobreviver. Então, esse esqueleto, ele vai atuar justamente nisso, protegendo, então, esses órgãos. Uma outra coisa importante também é que esse esqueleto, ele pode ser dividido, digamos assim, de duas formas, né? Ele é um esqueleto axial, ou seja, os ossos que protegem os órgãos vitais, como esses que eu relacionei para vocês. Então, os ossos da costela que protegem ali o coração, ou, né, toda a nossa caixa torácica, que não só protege o coração, mas também que protegem os nossos pulmões. E também, né, a região aí do crânio, né, que é cheio ali, é uma placa óssea, né, bem firme, que protege o nosso cérebro. E também a gente tem ossos que a gente pode chamar aí, olha, de apendicular, que são ossos relacionados à movimentação do corpo. E aí, como exemplo, né, a gente pode ter os ossos dos nossos joelhos, os ossos que estão ali no pé, do nosso tornozelo, os ossos dos braços também, né? Porque quando a gente fala em movimentação, a gente não está falando só nos membros inferiores, ou seja, a gente não está falando só do pé, da perna, mas a gente está falando também dos membros superiores. Aliás, a gente movimenta os nossos braços, né? Você pega, por exemplo, um copo ali de suco para tomar, então você está fazendo isso com os seus braços. Então a gente tem esse esqueleto, ou esse
esses ossos apendiculares na região ali dos braços que fazem também essa movimentação do corpo. E aí, galerinha, olha só, uma coisa importante também que a gente precisa ressaltar, como que essa movimentação, então, acontece? A gente não tem só osso, né? Então, a gente tem uma série de outros elementos envolvidos, né? Envolvidos na movimentação do corpo. Aqui eu preciso ressaltar para você uma coisa importante. A cartilagem. Essa cartilagem, então, né, que está sendo aí apontada na figura, né, que seria aí, olha, a junção, né, essa partezinha aqui, olha, branca, né, que seria aqui, olha, entre um osso e outro, que a gente chama aí de cartilagem. Essa cartilagem é importante para justamente acomodar o osso, né? Para que esse osso, então, ele não sofra um desgaste ao longo, então, da nossa movimentação. Essa cartilagem, ela funciona como uma almofadinha, né? Que quando, por exemplo, a gente usa essa almofada e a gente deita, né? Ela, então, relaxa, né? Então, a gente relaxa o nosso corpo. E aqui na cartilagem é exatamente a mesma coisa. O osso utiliza dessa cartilagem justamente para que um osso não fique arranhando no outro, para que não haja esse desgaste do osso. Então, por isso, a cartilagem é importante para recobrir essa parte, né, essa parte inferior aí do osso, né, essa parte de baixo aí do osso, né, para que esse osso, então, não fique arranhando um no outro. Então, por isso, a cartilagem é importante. Uma outra coisa também que a gente tem de importante, olha só, a articulação. A articulação, então, é o encontro das porções finais de dois ossos, que dá demonstrado aqui, olha, nesse círculo em azul. Essa articulação é importante também para que a gente consiga realizar a nossa movimentação. Então, para que eu consiga dobrar o joelho, para que eu consiga, por exemplo, dobrar aqui o meu braço, né? Como eu estou fazendo agora, olha só, dobrando o braço, né? Então, eu tenho aqui, olha, a articulação aqui na região do cotovelo, que justamente permite que eu faça, então, esse tipo de movimentação. Então, isso é importante. E, além disso, a gente pode classificar aí também, né, a nossa movimentação do corpo ou o nosso esqueleto de acordo com o tipo de osso que se tem, se esse osso é móvel ou não. E aí vai aparecer na tela para vocês justamente isso. A gente tem ossos que são imóveis, ou seja, não se movimentam e justamente não podem se movimentar, porque são ossos que precisam permitir a proteção, a segurança, né, desses órgãos. Então, esses ossos não podem se movimentar de jeito nenhum, eles têm que ficar ali paradinhos, porque se acontece alguma coisa, esse osso acaba protegendo, então, esse órgão. Entre os ossos imóveis, eu tenho, então, os ossos do meu crânio, que eles não podem ficar se movimentando aqui dentro da minha cabeça, eles têm que ficar ali paradinhos para proteger o meu cérebro e o meu sistema nervoso central. Além disso, a gente tem também, olha só, que são ossos semimóveis, ou seja, eles têm uma certa movimentação, que são os ossos da coluna vertebral. Eu não posso ter uma grande movimentação também na minha coluna vertebral, justamente porque ali tem uma série de nervos, né, que vão fazer ali a transmissão de uma série de informações. Então, esses ossos da minha coluna, eles precisam ser levemente articulados para permitir justamente a movimentação do meu corpo, mas também eles precisam ser levemente rígidos para permitir a minha postura, a minha fixação, né? Agora, por exemplo, que estou aqui paradinha para vocês, não estou me movimentando com os meus pés, então o osso da coluna precisa permitir isso, essa sustentação do meu corpo. E aí eu tenho também os ossos móveis, e os ossos móveis são justamente aqueles que estão próximos das articulações. Então, o joelho, os cotovelos, as mãos, os pés, porque a gente precisa fazer movimentos com esses ossos. O joelho eu tenho que dobrar, por exemplo, para caminhar, ou eu tenho que dobrar o meu joelho para correr. Os cotovelos, a mesma coisa, eu tenho que fazer, olha só, essa movimentação, né? Olha, de esticar e dobrar o meu braço, e o cotovelo vai fazer, então, esse meio campo aí, vai fazer essa articulação. Então, ele precisa ser um osso móvel. E a mesma coisa
nas minhas mãos e nos meus pés. Se eu estou pegando aqui uma caneta, é porque eu tenho uma série de ossos na minha mão que permitem essa movimentação. Uma série de ossos móveis, né, que permitem então que eu faça, né, que eu dobre, por exemplo, os meus dedos, que eu agarre aqui a caneta para eu escrever alguma coisa, ok? E aí, gente, dentro também da movimentação do nosso corpo, a gente não tem só osso e esqueleto, mas a gente tem também os músculos. E esses músculos são super importantes porque, como no esqueleto, eles vão auxiliar na movimentação e na sustentação do corpo. Além disso, eles vão gerar energia, e essa energia vai ser super importante para que eu consiga realizar a movimentação que eu preciso fazer. Então, só o meu osso, ele não vai se movimentar sozinho. Junto com o meu osso, eu preciso de músculos, porque esses músculos vão gerar a energia necessária para que então eu inicie um movimento. Inicie, por exemplo, né, um movimento aí de corrida ou de caminhada, ou simplesmente um movimento, por exemplo, de, como eu estava falando para vocês, né, de agarrar ali uma caneta e escrever alguma coisa. Então, eu preciso de músculos associados ao meu esqueleto para que tudo isso aconteça. Junto com esses músculos e com esse esqueleto, eu também tenho os ligamentos. E os ligamentos vão proporcionar essa proximidade do músculo com os ossos, como está aqui ressaltando nesse círculo em azul. Então aqui, por exemplo, olha, né, vou fazer até menorzinho esse círculo aqui em vermelho, eu estou ressaltando aqui para você um ligamento, onde eu estou justamente só fazendo a ligação entre um osso e outro, e aqui também, olha, um outro tipo de ligamento, onde eu estou fazendo a ligação entre um músculo e um osso. Então, isso vai ser importante também para a movimentação. Não adianta nada eu ter músculos associados ao meu esqueleto e esses músculos estarem soltos aí pelo meu corpo, tá? E aí, gente, como que acontece, então, a movimentação no nosso corpo? Né? Vamos falar ali, né, de uma maneira geral, depois a gente vai falar, né, mais para frente a gente vai falar aí de forma mais específica. Então eu tenho o que a gente chama de músculos estriados esqueléticos. Esses músculos são aqueles que estão ligados ao esqueleto pelos tendões, pelos nossos ligamentos. Nesses músculos eu vou ter uma célula específica, que são os miócitos. Essas células são células musculares específicas desse músculo que estão organizadas em feixes. E a partir daí acontece a movimentação. Como que isso acontece? Essas células e esses feixes, né, eles permitem aí, olha, que o músculo encurte ou que o músculo alongue, né, junto aí com a ação de outras proteínas, como a actina e a miosina. E aí vocês podem estar falando assim para mim, mas Pro, são muitos nomes. Sim, são muitos nomes, mas por enquanto, gente, olha só, a gente não vai entrar em muitos detalhes nessa aula. A gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito desse processo nas aulas seguintes. Isso daqui é só para vocês terem aí um aperitivo, ok? Então, por enquanto, só precisa, né, tá ali na cabeça ali associado o quê? Que eu preciso ter osso, que esse osso, né, vai ter músculo associado, que esse músculo vai exercer ali, né, um processo de alongamento ou, né, ele vai encurtar, fazendo então com que aconteça a movimentação, fechou? Então, isso é o que a gente precisa sintetizar para a nossa aula de hoje. Justamente a gente vai sistematizar isso agora para vocês. Então a gente tem, olha só, o esqueleto, que é o conjunto de ossos que auxiliam na sustentação e movimentação no corpo, a articulação, que está presente nas porções finais entre um osso e outro. Eu tenho os músculos estriados, que ligam os ossos por tendões, que auxiliam na movimentação, e o processo de movimentação, onde acontece o encurtamento e o alongamento dos músculos pela ação das proteínas actina e miosina. Então, olha só, pessoal, aqui está o mural, né, onde a gente falou um pouquinho sobre hoje do que vai acontecer. O que vai acontecer nas nossas próximas aulas também está aí descrito para vocês. E agora a gente vai para o nosso momento da interação. Conta aí pra gente, né?
Quem será que coordena a nossa movimentação? Será que há um sistema para isso? Então, olha só. Estou encerrando por aqui a nossa aula, mas a gente volta no nosso momento da interação. Avaliem a nossa aula, que é super importante. Conte aí o que você achou da nossa aula e entrem com a gente no nosso momento da interação. Fechou, pessoal? Aguardo vocês daqui a pouquinho. Pode soltar a vinheta aí.